noite eu quero te trazer uma palavra a respeito de um povo muito específico. E te trazer também à luz da palavra do Senhor, o quanto isso pode ser um reflexo nosso, o quanto isso pode ser uma fotografia nossa de 2020, 2021, né? Passando aí essa tempestade de 2020, tem se arrastado um pouquinho agora, e nós cremos que o Senhor vai pôr fim, porque nem todas as fases são para sempre, elas mudam. E nós temos alegria e esperança de que se findará a dor um dia. Amém? Aleluias. Eu quero te falar desse povo, povo de Israel, povo de Sião, um povo que estava preso, que estava cativo lá na época do Egito. Como eu vou um pouco mais para frente, mas eu quero puxar um pouco mais para trás para ficar um pouco mais claro. Esse povo que estava preso lá atrás, esse povo que estava cativeiro no Egito. Eles saíram ali, passaram pelo mar com a liderança de Moisés e passaram um tempo muito difícil, 40 anos andando pelo mesmo lugar e não chegava à terra, não chegava na terra prometida, não saía do mesmo lugar. Muito tempo, muitos morreram, ficando apenas Caleb e Josué para entrar nessa terra prometida. O fato é que, depois de tudo isso, era um povo que viu muitos milagres do Senhor, é um povo que passou por muitas tribulações, e é um povo também que se esqueceu quem era esse Senhor. Esqueceu quem era esse Deus de Israel que abriu o mar por 2 vezes. Esqueceu quem era esse Deus que mandou alimento, que mandou o maná que veio do céu. E assim foi adorando bezerros de ouro e fazendo outras práticas que não estavam na lei, que não estavam de acordo com o Senhor. E todo esse trajeto os levou também para cativeiro lá em Babilônia. Sim. A continuação desse povo ainda era o povo de Israel. E eles foram presos. E após isso, chegou um tempo em que houve um decreto na Pérsia, do rei Pérsia, e ele disse assim, olha, Deus pediu para que eu fizesse isso. Então, a partir de hoje, esse povo está liberto daqui do cativeiro. Acho que é um pouquinho que eu consigo ver todos. Ele está liberto do cativeiro. Então, vocês podem sair. Aqui vocês já não são mais escravos, vocês já não são mais presos aqui. Não precisa se considerarem. E podem ir para a terra de vocês e construir o templo do Senhor lá. 70 anos depois, eles tiveram essa liberdade conquistada. 70 anos. E eu te pergunto, consegue imaginar qual que é a euforia, qual que é a sensação ou outro sentimento, que agora não me vem à mente, que pode ter uma pessoa que estava esperando tanto por uma liberdade, tanto por estar livre, estar sem amarras, agora eu posso ir para onde eu quiser. Você consegue imaginar quando for decretado, acabou-se a pandemia? Já pensou esse sentimento de, arranca a máscara, primeiro lugar, arranca a máscara, marca encontro na casa da família, almoço domingo, tá certo. Aleluias. Aquele momento em que se espera 70 anos em Babilônia. E eu quero te falar, após essa explanação, essa pequena explanação, sobre de quando eles estavam livres para poder ir. Lembrando que alguns resolveram ficar, porque ali eles já estavam conquistando algumas terras, já estavam conquistando ali suas coisas, deram continuidade à família, porque foi crescendo esse povo, 70 anos. Então, tiveram ali suas famílias, tiveram seus filhos e netos, e foi construindo a vida ali mesmo. Então, alguns não queriam sair, porque está tudo bem, continuou. E o que eu quero te falar hoje é sobre aqueles que saíram, sobre aqueles que falou, glória a Deus, chegou o dia da libertação, chegou o dia que enfim o Senhor prometeu e nós estamos indo, nós estamos livres, agora nós vamos levantar um altar ao Senhor, um templo e vamos adorar lá, o Deus de Israel que nos prometeu e agora estamos livres. Eu quero te falar desse povo que estava saindo em liberdade. Muito pouco é falado sobre a questão da liberdade. E eu quero te falar sobre exatamente esse ponto, esse outro deserto em que esse povo estava passando. Mas eles passaram pelo deserto de novo? Ficaram 40 anos lá? Não. Eu estou falando de um deserto espiritual, interno. E toda vez que... É o deserto de volta, não era o de ida mais.
toda vez que tem essa liberdade, tem um preço muito alto, e não se é falado muito sobre isso em nenhum dos lugares. Eu comecei a notar que essa liberdade ela é tão importante e significativa, talvez fosse o tempo de falar sobre ela. E é uma liberdade que tem um preço, que tem uma relevância muito importante, tem uma marca muito importante, e às vezes também é duradoura. Mas cada um no seu tempo, cada um no seu ministério, cada um com o Senhor, cada um de acordo com a sua luta, com o seu peso, cada um designado pelo Senhor, pelo tempo dele. Aleluias. E eu quero te falar desse povo que estava saindo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Você que quer abrir comigo, que tem a sua Bíblia física para abrir juntamente comigo um livro de Oséias, capítulo 6, ou se você quer acompanhar pelo seu smartphone ou ali pelo telão também. Livro de Oséias, capítulo 6. Vamos ler só os primeiros versos aqui. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. De novo. Aleluias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos, então, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos falar então desse sentimento. Como que é esse sentimento de quem está livre agora, definitivamente, de alguma coisa que é estar preso por tanto tempo? Seja um ano agora como nós estamos, quase um ano, um pouco mais, talvez. Como o povo de Judá, 70 anos, 40 anos, digamos que preso ali no deserto, já pode considerar isso, né? Porque você anda e não sai, 40 anos não sai, então você sente assim que alguma coisa está errada, estou preso em alguma coisa. E sim, estavam. Aleluias. 70 anos presos na Babilônia. Senhor, eles estavam lá, veja bem, eles estavam exatamente naquele ponto lá em Babilônia preso, porque eles sabiam que era a vontade do Senhor, que eles tinham pecado contra a vontade de Deus, eles tinham esquecido de quem era o Deus de Israel, eles tinham abandonado totalmente, e quando eles estavam lá, lançados em cativeiro, eles simplesmente olhavam de longe, que saudade da casa do Senhor. Ah, como era bom aquele tempo. Olha, olhavam as harpas penduradas, que saudade de tocar aquele instrumento. E agora não quero que a gente fique aqui presos, cantando canções para eles. Como que nós vamos fazer isso? É impossível. O meu sentimento é de dor e de peso. A palavra do Senhor diz que a angústia deles era grande, que chegavam aos ossos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eles sabiam qual era o motivo de estar lá. Eles sabiam, mas tinham esperança de que o Deus de Israel abriria talvez o mar de novo. E fez isso. O mar da vida, no caso agora, né? E Ele fez. E eles sabiam que o Senhor ia fazer. Mas na sensação, na dor e na angústia, era difícil imaginar de que talvez eles seriam realmente livres. E ninguém está livre disso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que te fez? O que fez eu e você ir parar em algo que a gente pensa assim, eu estou preso. Senhor, eu estou em cativeiro, eu estou como escravo e eu não saio disso aqui. O que foi que nos levou para esse lugar? O que aconteceu? Aleluias. A maior das questões que nós vamos encontrar na Bíblia, de questões em que nós sentimos dessa forma, são questões familiares. Porque as coisas que Satanás tenta te pegar pela fragilidade. Ele sabe que quando você vem aqui, você levanta a mão e adora, você ali está firme na presença do Senhor. Ele sabe quando está no trabalho e você está louvando o Senhor com o celular, ou você está só adorando o Senhor, Ele sabe como que você é forte nisso.
Ele sabe a sua força, onde você está plantado. Ele sabe das forças dos seus braços, ele sabe quando você vem limpar essa igreja de cima a baixo. Ele sabe de quando você vai visitar alguém. Ele sabe a força que você tem ali naquilo que você vai pregar. Ele sabe na força que você tem quando você vai falar com um colega de trabalho. Senhor, eu não sei falar. E de repente surgem palavras que você fala, Senhor, nem psicóloga sou. E Ele te dá as palavras. Ele sabe a força que você tem quando você está em seus instrumentos, porque ali é o teu lugar. Aleluias, ali você é forte. Mas Satanás sabe qual que é a nossa fragilidade. Ele sabe qual é o ponto. Ele sabe aonde é o ponto certinho. Aleluias. Então ele vai e toca nas questões dos filhos, toca no relacionamento de pais, com os pais com os filhos com os pais, que é um cumprimento da promessa para esses últimos tempos e está ficando cada vez maior. Toca nos casamentos, toca em relações íntimas sua. Aleluias. Para devastar a sua vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos seguindo glorificando. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos seguindo nessa jornada tão árida, difícil, glorificando ao Senhor. E às vezes, Senhor, até quando? Até quando que ainda vai sair um glória da minha voz? Até quando eu vou glorificar o teu santo nome? Porque a tudo dai graças, mas Senhor, até quando? Senhor, como? Senhor, eu estou no meu limite. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Primeiro de tudo, para que tudo isso aconteça, para que tudo isso siga realmente, para que realmente você saia da onde você está preso, você tem que querer ser livre. Então, esse é o primeiro passo. Como que eu posso querer ser livre? Eu quero que você entenda que na época da escravidão, ser livre, ter a carta de alforria, era mais ou menos assim, saia com a roupa do teu corpo. Mas então, quem quer ser livre se você não sabe aonde você vai morar amanhã, onde você vai dormir, o que você vai comer amanhã? Então, eles não queriam, uma parte não queriam ser livre. Ali estava bom. Tem um nome muito famoso de uma mulher que tem o rosto estampado numa nota, acho que dos Estados Unidos, eu não sei, da Inglaterra, não sei se é libra ou se é dólar, enfim. Ela era uma abolicista, uma enfermeira, e ela foi escrava. E ela libertou muitas pessoas. E ela diz uma das frases mais impactantes que existe em relação a isso. Ela diz assim, Harriet Tubman, o nome dela. Eu libertei 1000 escravos, mas eu teria libertado mais 1000 se soubessem que eles eram escravos. É a mesma coisa do povo que ficou lá na Babilônia. Não, aqui está tudo bem. Quando você está tão acostumado com aquela situação em que você foi lançado, ou que, enfim, que você está lá preso, que você sente que está algemado, não pode fazer nada por isso, quando se passa, digamos, 70 anos, ou um tempo ali para você, aquilo começa a ficar natural. A gente começa a se acomodar com aquilo que está errado, com aquilo que é para ferir o nosso coração e dobrarmos o nosso joelho. E a gente começa a acostumar com aquela situação. A gente não quer sair dali. E foi assim com aquela parte que ficou. Então, assim, a questão eu teria libertado mais outras pessoas se eles acreditassem que eles eram escravos, mas não acreditavam mais. Eles não acreditavam que estavam mais presos, então ficaram por lá mesmo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que no princípio, no começo de todas as coisas, no Gênesis, eu já ouvi muito isso, mas se o Senhor, se Deus é todo poderoso, Ele sabia que Adão e Eva ia cair, ia pecar, por que, Senhor, qual foi o motivo de que colocou lá no meio uma árvore que tinha um fruto proibido? Não era para comer aquilo, para não ter conhecimento das coisas de Deus. Se Ele sabia que assim que eles comessem, eles iam pecar, por que colocou? Quando o Senhor, Deus é perfeito, Ele faz todas as coisas perfeitas. Então, veja bem, talvez agora você vai pegar algo que você nunca pegou na sua vida e segura firme aí, presta atenção. A árvore estava ali, é como um combo do Senhor, dizendo assim, você também tem liberdade comigo. Aqui você também é livre comigo. Aqui é o livre-arbítrio. Eu vou te dar a opção. Se você comer desse fruto, está perdido. Não coma. E o Senhor dá a liberdade, é o que o Senhor tem feito com a gente. E Adão, o que Adão fez? Ele foi lá,
A Eva foi lá, comeu e deu para ele. Partiu e deu para ele também. Então, a história se segue que eles saem do Éden. E é mais ou menos assim, ele está... Deixa eu pegar aqui. Eles estão lá no Éden, e Deus está aqui segurando. Vocês têm a opção. Você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, no paraíso vocês não estarão. Então, quando eles decidiram simplesmente escolher pela liberdade que eles tinham ali com Deus, o Senhor simplesmente abriu e eles foram. Eles se foram. Agora, saindo da lei, voltando aqui agora para o Novo Testamento, em que Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar, a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. Então, quando o Senhor abre, te dá essa liberdade, Ele espera que você fique. E prove o seu amor por Ele. Adão tinha ali essa opção, foi lhe dado tudo. Aqui está as terras, aqui estão os frutos, aqui é perfeito. Entenda que a terra já foi perfeita, já teve tudo do Senhor. Foi perfeita, a gente que foi perdendo as coisas por escolher as coisas erradas. E quando Jesus veio, a ideia de que a gente... Olha, você tem liberdade, você pode ficar. Eu quero muito que você fique. E o Senhor então nos dá liberdade. Se você ficar aqui, é porque você prova que ama. Adão teve essa opção e ele provou que não amava a Deus. Então, ele saiu do paraíso, Adão e Eva. Aleluia. E a liberdade agora é diferente. Nós temos a liberdade com o Senhor e ela tem um preço. E entenda que se eu digo para você, fulano, você é livre para ir onde você quiser. Fulano, eu estou dizendo que você é livre. Se eu estou dizendo que você é livre, você já foi comprado. Se eu estou falando que você é livre, é porque algum peso sobre você eu tenho. Então, quando o Senhor fala para você, você é livre, você é comprado por Ele. Aleluias. Ele está te dando essa liberdade. Só dá liberdade àquele que comprou. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E quando esse povo sai, esse povo ele encontra no deserto outro preço de liberdade, que é difícil, que dura, que marca. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glórias, louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Oséias ainda, que nós lemos ali no início, vamos para o capítulo 2, no versículo 14, voltando só um pouquinho. Oséias 2, verso 14, diz assim: Portanto, eis que eu a atrair e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É Deus falando. Eu atrairei, eu vou te atrair e vou te levar para o deserto. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é o deserto, então? Como que se dá isso? Como que pode? Que tipo de deserto seria esse? Entenda que o deserto que eu estou falando agora é o deserto do seu interior. Que é seco, que é difícil. Como que se dá isso? É um ponto de encontro de Deus com você, com o seu ministério, com aquilo que você é, com tudo que você tem. É o encontro dele com a sua vida nesse deserto. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele quer falar. E ali ele quer fazer. É um ponto de... Entenda que no deserto também haviam lutas. Davi fugia para o deserto, quando ele era perseguido. No deserto tem animais ferozes. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É um lugar de tomada de consciência. Senhor, olha a minha vida, olha como estou. Ele te leva para o deserto. E eu te atrairei, eu vou te atrair a mim e vou te levar para o deserto. Na maioria das vezes, são poucos os casos que eu vejo quando o Senhor tem um encontro real em um ministério, em um chamado, com alguém. Que seja louvores, que sejam glórias, que sejam flores, que sejam mar de rosas. O Senhor, Ele vem para ferir primeiro. Ele vem para causar a ferida. Ele vem primeiro para te levar para o deserto. Depois a bonança. Aleluias. Porque Ele precisa moldar. Porque precisa formar algo ali muito importante.
Precisa ter uma formação mais firme do seu ministério e de quem você é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é um lugar de solitude, é um lugar em você e Deus. Você já não tem mais tempo para ninguém. Jesus fez isso. Ele queria ficar um tempo, e ele foi para o deserto. Mas as pessoas vieram atrás dele. E ali, então, ele foi curando. Ah, Senhor, nós estamos aqui tanto tempo, e olha, eu estou com dor nisso, seja curado. Senhor, mas eu não consigo levantar. Levante e ande. E ele curou aquelas pessoas ali, e depois mandou as pessoas embora. Ele queria um tempo. Era o tempo dele com Deus. Aleluias. Talvez esse seja seu tempo. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez seja essa situação que está te tomando hoje, que é a situação que está caracterizando os seus últimos dias, seus últimos tempos. Aleluias, é o seu tempo com Deus. E ali você vai estar sozinho. Você vai desejar fortemente estar sozinho. É você e Ele. Agora não é mais aquele culto coletivo em que está todos ali recebendo e adorando. Agora é só você adorando a Ele, é só Ele recebendo a sua adoração, é só você falando a Ele das suas dores e é só Ele tratando com você. É individual. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E esse é o preço que dói. Pensa na acácia, aquela flor do deserto. É uma flor linda, ela é maravilhosa. Ela é conhecida como chuva de ouro. Ela tem uns galhos compridos, assim, que desce. Eu não entendo muito de floricultura, mas eu fui olhar. É a coisa mais linda, maravilhosa, no tempo dela, no tempo de flor, na época dela. Mas em tempo de seca, em tempo de deserto, ela é uma árvore torta. Um tipo de flor, ela tem os galhos secos, esturricados, com muitos espinhos. Os espinhos são defesa para que os animais do deserto não a devorem inteira. Aleluias. Talvez você esteja só em espinhos. Talvez o seu caule já não tenha mais nem casca. As suas folhas já devem ter caído todas. Não tem mais flores, quem dirá o perfume dela. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais brilho, não tem vida, não tem desejo, não tem vontade de ter vontade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. No deserto é terrível. Ela é feia, ela não tem aparência, ela não tem saúde, ela não tem vigor. Aleluia. Talvez você tenha perdido o brilho nos olhos. Talvez você tenha perdido a vontade de estar no púlpito. Talvez você tenha perdido a vontade de louvar uma canção. Tenha perdido a vontade de levantar para trabalhar. As suas sexta-feiras já não são mais desejosas assim. A sua segunda-feira para levantar e trabalhar, Deus me livre. Aleluias. Você não tem vigor na alma, não tem frescor mais, você não exala mais perfume, você não tem mais desejo de se levantar, você não tem mais desejo de sair do buraco onde você entrou. É como se um caminhão atravessasse a sua vida e ali você não tem mais para onde sair. Aleluias. E ali você não consegue respirar. Você tem toneladas em cima de você, teu pulmão talvez nem funcione mais. Aleluias. Não existe mais ar, ansiedade, não existe mais vontade, depressão, e você entra num quadro tão profundo. Aleluias, que é impossível olhar para cima, é impossível imaginar que 70 anos de escravidão vai ter fim. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. E Ele entende esse sentimento que você tem. Ele entende porque Ele te atraiu ao deserto. Aleluias. Ele é santo e poderoso. Mas espera, você disse que num sentimento tão profundo assim, possivelmente é uma questão familiar, que Satanás pode tocar na vida da minha família, nos meus filhos, e algum problema que atrapalha a minha vida, mas Deus me atraiu para o deserto. Ele te atraiu, mas Ele permitiu muitas das coisas. A culpa do que está acontecendo não é de Deus. Você pode findar essa pregação essa noite aqui, atribuir todo o seu sofrimento, todas as suas causas dolorosas a Deus. Aleluias, porque Ele quis assim.
A Bíblia diz também que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se está doendo, se está machucando, se eu estou virada em espinho, é bom? Sim. É agradável? Sim. É perfeito? Sim. Aleluias. A vontade dele é soberana. E Ele sabe como você se sente, porque Ele próprio esteve também no deserto. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo impeliu Jesus para ir até o deserto e ser provado por Satanás. Satanás o provou no deserto, mas quem impeliu? O Espírito Santo. Aleluia, santo é o teu nome, meu Pai. Ele levou, é Ele quem fez, é Ele que providenciou. O deserto é providencial na sua vida. É Ele quem quis assim. Ele conhece cada um dos seus suspiros. Ele conhece quando nem há. Ele conhece quais são os seus pensamentos. Mas, Senhor, às vezes eu nem tenho pensamento. Parece que a minha alma saiu do corpo. Ele também sabe como deve ser sentimento doloroso. Ele sabe o que é tocar naquilo que é mais frágil para você. Aleluias. E é tudo providencial? Sim. É tudo porque Ele quer? Sim. Quando você está preso, está algemado, e aquelas algemas caem no chão, fica a marca. Se ficou 70 anos algemado, ficou marca. Ele vai ter que tratar disso. E agora você entenda, talvez assim, mas o deserto é tão terrível. Eu não quero estar lá. Eu não vou para lá. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Mesmo que você não queira, mesmo que você vá contra isso, isso é uma questão da vida. Se você já foi, você sabe do que eu estou falando. Talvez você esteja agora, você sabe do que eu estou falando, mas você talvez não foi, mas talvez ainda um dia irá. Certamente irá. Porque é um lugar de tratamento. É um lugar de realidade do Senhor com a sua vida. É um lugar de tratar suas feridas. Então o deserto não é traumático, não. O deserto é para curar os seus traumas. O deserto é para curar as suas feridas. O deserto é para curar as suas chagas. Aleluias. Ele é o sol que brilha sobre a sua vida. Então se o sol é escaldante, Ele é o próprio sol. Aleluias. E quando você sente frio, quando nada pode aquecer o seu coração, nenhuma palavra penetra a sua alma, Ele é a própria sombra para trazer a calma ali naquele sol quente. Ele é a própria coluna também de noite para aquecer a sua vida. Ele é coluna de fogo sobre você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece tão perfeitamente os seus passos. E tudo que você tem, tudo que você é. Teus dias estão perfeitos. Mas, Senhor, dói tanto. Por que o Senhor providenciou isso na minha vida? Aleluias. O que aconteceu? O que foi que levou você para esse lugar? A ferida dos seus filhos foram tocados? Os seus sonhos se acabaram de repente? Acabou o vigor de se levantar e de desejar aquilo que o Senhor prometeu há tanto tempo atrás? Você chegou no seu limite, talvez, com toda essa situação. Alguma coisa te levou para lá. Alguma coisa. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Senhor, eu não tenho mais folhas em mim. Se o Senhor não vier hoje, se o Senhor não falar hoje, eu não sei do amanhã. Se o Senhor não fizer agora alguma coisa, se o Senhor não vier ao meu socorro, eu não sei se eu vou respirar amanhã. Aleluias. Acabou o amor, não tem interesse pelas pessoas, não tem interesse em amar novamente, não tem interesse em dar as mãos novamente, não tem interesse em estar perto, não tem interesse em estar junto, não tem interesse em louvar novamente, não tem interesse em ministrar a palavra de Deus, não tem interesse em olhar o próximo. Acabou o vigor, acabou a vontade, só tem espinhos. Porque aquele que fere, foi ferido. Aquele que é ferido, vai ferir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu prefiro nem estar perto. Porque onde eu passo parece que mata e vai secando como os desertos. Vai ficando aquela terra árida, seca.
Aleluias. E tudo que você precisa num deserto, às vezes, é só um copo de água para destravar o nó da sua garganta. Aleluias. Aleluias. E não tem água. Não tem suco, não tem fone de ouvido para você acalmar com a música. A única canção que toca na sua cabeça é aquela situação devastadora que martela na sua mente e você parece que tem vontade de arrancar a sua cabeça do lugar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a acácia. Essas são as acácias. Aquela que é tão linda. Aquela flor maravilhosa, bela. Chama atenção aonde estiver plantada. E na seca, ela é terrível. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas, Senhor, por que o Senhor deixou, Senhor? Por que o Senhor deixou, Senhor? Qual que é a situação? Por que o Senhor permitiu chegar até esse ponto, Senhor? Por que eu estou aqui agora? Porque eu passei, porque eu tive que passar por isso, Senhor. Porque eu ainda vou ter que passar por uma coisa dessas, Senhor. Aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oséias já nos respondeu para falar o seu coração. Usado pelo Espírito Santo, o profeta nos diz, para falar o teu coração. Para fazer uma ferida e ligar de novo. Para depois cicatrizar. Se ele prometeu que vai vir chuvas de bênçãos, vai vir muitas tempestades primeiro. Se ele prometeu abundância, primeiro você vai passar pela seca. Aleluias. Precisa ter um tratamento primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, Senhor? Falar do deserto também é falar de morte. E entenda que se o Senhor está ali, também é vida. É amor. Oséias 6:1 que nós lemos. Vinde e voltemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou. Aleluia. Às vezes dá vontade de sair e juntar os pedaços que ficou para trás. O teu choro talvez era do que você era, tão frondosa, tão linda, tão bela, com cachos caindo, com perfume, com cores maravilhosas, amarela, cor do ouro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora tudo que tem são pedaços de galhos secos, uma árvore torta no meio, deserta, feia, ninguém quer estar por perto. A única defesa são espinhos para que não seja devorado no campo, no deserto, pelos animais selvagens. Você tem muito pouco para que Satanás não te trague. A sensação é de que, na verdade, não tem nada. Aleluias. E os espinhos doem. Talvez seja a única coisa que você tenha hoje, espinhos. É a única coisa que sobrou para você hoje, nessa noite, espinhos. Talvez seja a sua vida neste momento. Talvez você esteja, Senhor, essa palavra deve ser para mim, Senhor. Talvez essa árvore aí sou eu do deserto. Talvez eu sou uma acácia na vida. Aleluias. Aleluias. E em nome de Jesus, que seja para um. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Mas espera aí, nós cantamos uma canção direto aqui no ministério, em que eu canto, levanto as mãos e choro e falo, Senhor, você me leva ao deserto para falar de amor. Como assim? Como que ficou agora, Senhor? Tem controvérsias aí? Jamais. A palavra do Senhor não tem nenhuma controvérsia. Ela não erra, não engana. Aleluias, ela é perfeita. Mas como então fala sobre amor? Você acha que o amor só está no rosto de um bebê quando nasce? Está só num beijo desejado entre duas pessoas que se amam? O amor está entre ter a compaixão por um pobre, por um necessitado? O amor também está dentro da morte. Aleluias, porque Ele é perfeito e Ele quer as coisas assim e é assim que Ele faz. Como que pode estar dentro da morte? Lázaro é prova disso.
O Senhor Jesus deixou passar o tempo que ele morresse, para depois voltar e trazer ele à vida e provar a glória de Deus. Mas, Senhor, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele é o teu melhor amigo, Senhor. Aleluias. Está na morte também. O amor fala de morte, fala de perda, fala de vida. Ele está em tudo. Ele é Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Não se julgue, não pese. Não deixa pesar mais do que já está. Mesmo que só tenha espinhos. Ele sabe perfeitamente quais são os seus dias. Ele sabe perfeitamente quais são os nós do seu coração. Ele sabe quais são as suas insônias. Ele sabe quais são os seus dias que se levantam, os dias que você deita, quando deita. Ele sabe quais são os dias de refresco na alma e na sua memória. Ele sabe que às vezes não tem nem mais lágrimas, secou, está no deserto. No deserto, quando você vai passear no deserto, fazer uma excursão, eles avisam, tome água mesmo sem ter vontade. Porque o deserto, ele seca, ele desidrata sem que você perceba. Aleluia, você nem percebeu que já estava assim, desse jeito, lançado no chão. Seco, devastado. Se Satanás vier feroz te devorar como um cão da noite, você não tem defesas e nem reações. Aleluias. E é tudo providencial. Será que você no final pode dar glória sobre isso também? Aleluias. E acreditar nele, todas as coisas que têm te acontecido, todos os fatos dolorosos que têm arrancado o seu suspiro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Será que você está pronto para ir embora realmente do cativeiro? Te expondo como que é a sensação da liberdade, como é um preço. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vinde e voltemos ao Senhor. Se no deserto você está sozinho, não tem a quem recorrer mesmo. Se recorrer, ninguém vai te entender. É só Ele e você. É só você e Ele naquele momento. Não tem mais nada para esconder. Acabou. Não tem mais nada que te prenda seus braços lá. Acabou. E às vezes a gente só fala da liberdade como vamos comemorar, estamos livres. Qualquer tipo de liberdade eu quero dizer. Ufa. A gente sabe que vai ter um outro peso às situações. E tudo vai se transformando, vai mudando. E essas marcas que ficam, o fato de você já ficar o tempo todo com máscara, isso muda tanto no nossa mente, no nosso agir, no nosso prosseguir, prosseguir assim para a vida mesmo. Muda tantas as coisas, uma questão que só está aqui. Isso vai alterar tantas as coisas na nossa vida, se a gente não tiver um cuidado, nós vamos ser tragados por grandes traumas por esse momento. Mas lembra que o Senhor está tratando. Se Ele te leva para o deserto, não é para traumatizar você lá, é para te curar desses traumas, desses períodos. Porque lá você vai saber agora em quem confiar. Lá agora você vai saber em quem abrir o coração, para quem abrir o coração. Lá você não vai ser traído, você vai entender a dor de ser traído. Lá você vai entender a dor de ter passado e o peso e dizer, Senhor, eu quero essa liberdade mesmo que doa. Aleluias. Eu quero, Senhor. E aí Ele vai te moldar, mas é do zero. Ele vai falar com você e vai tratar você do zero. Eu descobri há muito pouco tempo que um período de luto ele tem que durar 70 dias. É o ideal que se dure 70 dias. Quando você interrompe um luto por não aceito, eu não aceito que isso tenha acontecido. E eu estou falando de luto por um ente querido, um luto, uma dor, qualquer dor que você sinta de perda de alguma coisa, de emprego, perda de um relacionamento, perda de
De qualquer coisa que exista, você passa por um luto dentro de você. E se você interrompe isso, você vai ficar tendo recorrências de dor. Recorrências, recorrências. Se você trava ali e fala, não aceito, pronto, não aceito, não quero. Não aceito essa dor e pronto. Se você não tratar com aquilo dali, aquilo vai ser recorrente por todo o tempo da sua vida. E você não vai sair daquilo ali. Aleluia. Então, deixa o Senhor fazer ferida, porque Ele vai ligar. Ele vai tratar com ela, vai chegar o tempo, sim. Ele é providencial, Ele é pedagógico. Ali você aprende muita coisa com o Senhor. Com certeza, aquele que foi preso é um, aquele que foi liberto e está no deserto é outra identidade. Por isso que Deus te trata do zero. Você não pensa mais como o mesmo, você já não é mais uma menina, você já não é mais um rapaz. Os seus pensamentos são muito mais firmes e sólidos. Você tem um discernimento absurdo. E eu não estou falando em relação a ser maior do que o outro. Eu estou falando do que Deus põe nos seus olhos, diz, filho, olha isso aqui, olha aquilo ali. Ah, Senhor, já entendi. Ah, o Senhor já está falando aqui. É uma outra identidade, é outra coisa que Ele faz com você. Aleluias. Curar a ferida é isso. Tratar relacionamentos é isso. Aleluias. E você que já passou por um luto, por um ente querido, você sabe como que deve doer muito. Aleluias. Glória a Deus. Você vai passar pela negação, você vai passar pela raiva daquilo ter acontecido, você não vai aceitar de jeito nenhum. Depois o que te resta é se entregar e dizer, Senhor, trabalha então, faz. E deixa fazer, deixa. Ouça a palavra nessa noite, que o meu anseio é de que você seja curado, é de que você seja sarado, é de que enfim você beba um copo de água, é que enfim você volte a dormir, é que enfim você volte a sorrir, volte a florir de novo. Aleluias, esse deserto não é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Nós estamos perto de encerrar, eu quero ler o outro verso em Salmos 126. Aleluia, Jesus. É um salmo muito curtinho, eu vou ler ele inteiro. Salmos 126. Aleluia, e diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estamos falando de Sião, tá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor e tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. É um consolo dessa palavra para Sião. Esse mesmo Sião, Israel, que estava preso, cativo. Aleluias, nós estamos como os que cantam, estamos livres, estamos felizes. Há um cântico novo nos meus lábios. Aleluias. Aqui o salmista está falando do passado, do presente e do futuro. Aleluias. Nesses únicos versos aqui. Agora nós estamos como quem sonha. Nós não sonhávamos, nós sentávamos à beira do rio e chorávamos, lembrando de como que era a casa do Senhor. Mas agora nós somos como quem sonha. Agora eu vou voltar a sonhar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí o salmista já pula ali para o versículo 4 e diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Em outras versões, restaura, Senhor, a nossa sorte, como os rios que enchem os leitos do ribeiro no deserto. Aleluia, o deserto do Neguebe é muito grande. E é muito seco, é um deserto. Mas em tempos de chuva, em tempo de chuvas, faz um acúmulo de águas que desce e formam
Me faltam palavras. Me formam enormes, tremendas, perfeitas cachoeiras no meio do deserto. E o salmista falando, Senhor, restaura a nossa sorte, como o Senhor faz com o próprio deserto, o Senhor faz com a natureza. Ele não deixa faltar do conhecimento de Deus uma folha que cai da árvore. Não deixará sobre você também. Não deixará de conhecer os seus dias. Restaura, Senhor, a minha sorte, como o Senhor faz com o deserto. Aquelas correntes de água, aquelas torrentes de água, aquelas cachoeiras que descem ao deserto. Detalhe, olha, a gente se pega dizendo como é engraçado isso, mas no deserto tem placas de aviso com cuidado com afogamento. Porque quando essas águas vêm, meu irmão, como as águas do Espírito Santo vêm para regar a sua terra seca, você não fica de pé. E quando aquelas águas descem, o povo que vai ali só para olhar e glorificar e adorar, o pessoal que faz excursão, que passa por ali, que vai justamente para essa época, que fica ali para observar aquelas cachoeiras, eles têm que ser meio que rápido ali para fazer fotografia, o que mais que for fazer. Porque as águas são fortes e vem e enche aquele lugar. Cachoeiras enormes, lindas, muitas águas. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como o Senhor faz no deserto. Lança água sobre o nosso deserto. Estamos áridos, estamos secos, estamos sem fôlego. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Aleluias. Isaías, no capítulo 12, eu vou ler rapidamente se quiser acompanhar, ou se estiver marcando, enfim. Livro de Isaías, no capítulo 12, o profeta messiânico vai dizer o seguinte, Isaías, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Aleluias. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluias. Eu não vim dizer apenas como é doloroso, como é difícil você escolher pela liberdade, como é difícil você entrar nela e saber que o Senhor vai transformar o seu caráter, de saber que o Senhor vai te dar uma identidade nova. Mas eu vim te dizer que tem um fim. E aquele que escolhe vence. Aquele que resolve passar, ou que simplesmente está, ou que ainda vai passar por isso, tem um tempo e vai se encerrar esse tempo de deserto. Você vai voltar a sorrir de novo. As suas flores vão cair como pencas no chão de novo. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o profeta ainda, Isaías, ele vai ministrar ainda o seguinte, dizendo do Senhor para Sião, de que se ordenará, que se lhes dê glória ao invés de cinzas, que se lhe dê óleo de alegria ao invés de tristeza, que se dê também para você vestes de louvor ao invés de espírito angustiado ou abatido. Aleluias! Para o fim de que você seja chamado carvalho de justiça. Para o fim de que você seja chamado carvalho de justiça. Seja a árvore plantada que o Senhor plantou para mostrar a salvação, para mostrar quem Ele é, para mostrar a grandeza do Senhor, para mostrar a soberania do Deus vivo sobre a sua vida. Então, no final, você vai ter um cântico novo, você vai poder se refrigerar nas águas do Espírito Santo. Vai chegar o dia que esse tempo terminará. É um tempo de que o Senhor está tratando dentro da sua casa, dentro do seu íntimo, no seu templo com Ele. É só você e Ele. Ele está tratando. E às vezes é preciso que você saia de cena para que Ele faça. Às vezes você sente que já saiu de cena do mundo. Senhor, eu não quero estar nesse planeta. Ele sabe o que é isso.
Ele sabe quão angustiante pode ser. E Ele está te dando óleo de alegria. Aleluias. Ele sabe como pode ser estar nas cinzas, mas Ele está te dando glória nessa noite. O mesmo Deus que providenciou você para esse deserto, te trouxe aqui para te falar isso. Ele é santo e poderoso. Aleluias. O Senhor vai restaurar a sua sorte como Ele faz no deserto. Se prepare, porque você está sobre aviso. As águas, quando virem, vai ser violentas dentro de você. Vai encher rápido dentro de você. Vai transbordar de forma que acerte outros que estão do seu lado. Óleo de alegria. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele vai atar a ferida e Ele vai te sarar. No terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. E o tempo dele não é o seu, não é o meu. O falar dele não é o nosso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. No findar de 3 dias você vai cantar de novo. Você vai se levantar. As coisas voltarão. Talvez não como era antes. Talvez não chore pelo que era antes. Talvez não volte. Mas será novo. Porque tudo se faz novo quando Ele faz. Aonde Ele está, aonde o Espírito Santo está, tem a liberdade. Deixa-se trabalhar pela liberdade. Deixa o Senhor fazer dentro dessa liberdade e tudo vai se restaurar. Você não será seco para sempre. Você não terá mais espinhos para sempre. Aleluia. Os cães não vão vir à noite para tentar te devorar ou rugir sobre a sua vida. Os animais ferozes não vão vir mais. Aleluias. Esse deserto vai ter um fim. Entrega simplesmente a sua vida para o Senhor e deixa que Ele faça. Deixa para Ele. Ele sabe como está difícil. Ele sabe que quando você está estirada do chão e não tem fôlego, não vai ser uma palavra mesmo da sua boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu te deixo essa palavra final de esperança, de regozijo, de lembrar você que espere pelo óleo da alegria, porque Ele está fazendo essa ferida. É Ele quem fez, mas é Ele quem vai sarar também. Você vai ser outra pessoa, um outro eu. Aleluias. Tudo novo, tudo perfeito, tudo nos seus devidos lugares. E ali você vai habitar com o Senhor, levantará o seu templo e adorará aquele que é o único, porque Ele está no meio de ti, então você não pode ser abalado. Aleluias. Aleluias, Ele é o Deus de Israel e está sobre a sua vida.